Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero falar nesta noite sobre obrigado, irmã, sobre a intenção do Espírito. A intenção do Espírito de Deus para com as nossas vidas. Essa palavra intenção tem o mesmo sentido de propósito. É por isso que no versículo 27, ele fala que e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E no versículo 28 fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra intenção tem o mesmo sentido de plano, de propósito. Essa palavra intenção, ela é uma conclusão de um pensamento. Então a pessoa, ela pensa e começa a analisar algumas situações, algumas coisas, e de repente ela ela passa a ter uma intenção. Ela começa a analisar, ela faz um plano, e aquele plano é uma intenção. E muitas das vezes essa intenção, este propósito que Deus coloca em nossos corações, ou quando nós temos um plano, muitas das vezes nós também não falamos para os outros, ou apenas damos uma pincelada, mas não falamos. Aqui a palavra fala sobre a intenção do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. A Bíblia está dizendo que Deus, que sonda os nossos corações, e como o Espírito Santo habita em nós, Deus, Ele sabe que o Espírito Santo que está habitando em nós tem uma intenção conosco. Ou seja, o Espírito Santo tem já um plano preparado para nós. É isso que a palavra está falando. Então, este é um plano do Espírito em nossas vidas. Quando Deus criou o mundo, como o pastor João Miguel abriu o culto, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio Deus criou o céu e a terra. Os céus e a terra, e era sem forma e vazia, havia trevas, abismo, mas o Espírito pairava sobre a face do abismo. Como nós sempre falamos, esse sentido de pairar é como uma ave que fica em cima de ovos, e fica ali em cima até que os ovos, ou seja, nascem os pintinhos. Então, o pairar do Espírito sobre o caos, sobre a terra sem forma e vazia, o Espírito Santo ficou pairando até que Deus transformou o caos. Amém? Quando Deus fez o mundo, Ele fez o mundo em 6 dias. Primeiro dia, Ele fez algo, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto, Ele criou o homem. Ele criou o homem no sexto dia. No sétimo, já era feriado, já era dia de descanso. Deus fez o homem no sexto dia. Mas, quando o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, o Espírito Santo já tinha uma intenção com a terra. Vocês estão entendendo? Ele tinha um plano. Então, no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas no sexto dia, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus falou isso no sexto dia. No sexto que Deus falou para criar o homem. Mas desde o momento em que o Espírito Santo pairava sobre a terra, sobre o caos, o Espírito Santo já tinha essa intenção de criar o homem. Mas Deus decidiu criar no sexto dia. Foi no sexto dia que Deus decidiu criar o homem. Mas desde o momento em que o Espírito Santo pairava sobre o abismo, já era a intenção do Espírito fazer o mundo, criar o mundo, mas que o propósito maior seria a criação de um homem. Já era plano do Espírito. O que a Bíblia mostra que Deus decidiu no sexto dia criar o homem, já era plano do Espírito antes mesmo do mundo começar a ser criado. Essa é a intenção do Espírito. Essa foi a intenção do Espírito de Deus para com o mundo. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus! Mas a intenção do Espírito não era só fazer o mundo, era fazer o mundo como o palco da coroa da criação, para que o homem, que é a coroa da criação. Então a intenção do Espírito não era fazer o mundo, mas era fazer o mundo para que o homem habitasse nele. Essa era a intenção. Isaías capítulo 45, versículo 18, fala que Deus não fez a terra vazia, mas fez a terra para ser habitada. Então você percebe que já era a intenção do Espírito, quando ele pairava, de que o mundo fosse habitado. Já era plano. Olha só, o que sobre a intenção do Espírito Santo de Deus? Ele planejou tudo isso daí. Tudo isso daí. E esse capítulo que eu li, Romanos 8, do 26, 27 e 28, fala que o Espírito Santo também tem um plano, uma intenção conosco. E quase certo dizer que nós não sabemos todo o plano de Deus para com as nossas vidas. Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas essa intenção dele vai nos levar ao propósito final. Porque o Espírito Santo não quis simplesmente fazer um homem, mas ele quis fazer um homem igual a Deus. Então, o plano do Espírito de Deus era algo estrondoso. Só de fazer o caos virar a terra já é maravilhoso. Mas ele fez um homem, não somente um homem, mas ele fez um homem à imagem e semelhança de Deus. Olha que plano glorioso do Espírito. Agora, você acha que o Espírito Santo mudou? Quando a Bíblia fala de que quem sonda o nosso coração, ele vê a intenção do Espírito para conosco, é porque o Espírito Santo tem também um plano glorioso com a tua vida. Essa é a única palavra da noite a ser pregada, é essa. É essa que o Espírito Santo nos revelou. Olha só, Atos capítulo 16, a palavra do Senhor fala que Paulo, ele quis pregar a palavra na Ásia, quis na Bitínia, mas o Espírito impediu Paulo de ir. Mas Atos 16, versículo 9, fala que um homem da Macedônia, Paulo teve uma visão em que o homem pedia para que Paulo o ajudasse. Então você percebe a intenção do Espírito para com a obra missionária do mundo. Que Paulo quis ir fortalecer as igrejas, o Espírito Santo impediu. Aí o Espírito Santo de repente direciona o apóstolo Paulo para a Europa. E Paulo vai evangelizar a Europa, que ainda não era evangelizada. Irmãos, Paulo foi
a resposta de Deus para a Europa. Ele tinha um pensamento, mas a direção do Espírito era outra. Um dia Davi falou assim, em 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, Davi falou assim: certamente um dia eu vou morrer pelas mãos de Saul, o melhor é eu ir para a terra dos filisteus. 1 Samuel capítulo 27, versículo 4, fala que depois que Davi foi para os filisteus, Saul parou de perseguir Davi. Funcionou. Davi disse no seu coração: eu vou para os filisteus, senão Saul vai me matar. E ele foi e deu certo. Funcionou. Saul parou de perseguir Davi. Mas deu certo. Funcionou, mas não era a direção de Deus para ele. Davi tinha um Espírito Santo. Não era a intenção do Espírito que Davi fosse para os filisteus. Se você ler alguns versículos, alguns capítulos para trás, você vai ver que Davi, quando ele está na caverna, o profeta Gade vai até lá e fala para Davi: sai da caverna e vai para Judá. E de repente, quando Ziclag pega fogo, Davi fala, consulta Deus e fala: para onde eu vou? Deus fala: vai para Judá. Ele foi para Hebrom, e lá em Hebrom ele foi ungido rei. Então Davi, ele quis ir para os filisteus, para ele ficar livre da perseguição, e deu certo, funcionou. Mas a intenção do Espírito de Deus na vida de Davi não era nos filisteus, era lá na tribo de Judá, era em Hebrom. E quando Davi ele foi, e ele seguiu a direção de Deus, foi naquele lugar que ele foi ungido rei pela primeira vez. Ele saiu um pouco do propósito de Deus, mas Deus colocou ele novamente no propósito. É claro, depois que a cidade que ele morava pegou fogo. Olha só, isso daqui é muito importante, porque não é uma palavra para uma noite, é uma palavra para a nossa vida. Você sabe qual é a intenção do Espírito para com a tua vida? E se você está disposto a deixar o Espírito de Deus te guiar. Nós vivemos em uma geração que muitas das vezes queremos usar o Espírito, ao passo que é o Espírito que nos usa. Não somos nós que falamos para o Espírito Santo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, é o Espírito que diz para nós o que nós temos que fazer. Você sabia que o Espírito não é uma força, não é uma energia? Você sabia que o Espírito é uma pessoa? E o Espírito Santo é Deus. Você sabia que Ele é Deus? O Espírito Santo, ele foi enviado para quê? Para nos ajudar. Amém? Nos ajudar. Quando no versículo 26 fala que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, quando fala sobre fraqueza, ele não está falando da nossa fraqueza, dos nossos momentos de fraqueza, não é isso. O Espírito Santo está falando que quando ele fala da nossa fraqueza, ele fala da nossa estrutura de formação, que nós somos pó. Então o Espírito Santo está falando, ele ajuda a nossa fraqueza. Salmo 103, versículo 14, fala que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7. Quando Deus formou o homem do pó da terra, a palavra homem no hebraico é Adam. Vem de Adamá, pó. Adam significa homem,
Adamá significa pó da terra. A Bíblia está dizendo que o significado da palavra homem é pó da terra. Então, o que significa homem? Significa pó. Isso revela a fraqueza da nossa estrutura, como fala em Salmo 103, versículo 14. Quando a palavra fala, e Deus disse, façamos um homem, a palavra Deus significa forte. Então, e disse Deus, ou seja, e disse o forte, vamos fazer o homem. Ou seja, e Deus, o forte, vai fazer o homem pó. Então, quando a Bíblia fala que Deus fez o homem, está significando que Ele, que é forte, fez um homem do pó da terra, que é fraco. Então, nessa criação de Deus, está revelando o que Deus é e o que nós somos. Aí, como o Espírito Santo estabeleceu uma intenção para com as nossas vidas, e Ele, sabendo que nós somos fracos, o Espírito Santo então veio nos ajudar. O Espírito Santo veio para nos ajudar as nossas fraquezas. O forte veio ajudar o Adão, o fraco, o pó. A palavra de Deus fala que então o Senhor nos ajuda. Como que o Senhor nos ajuda? João capítulo 14, versículo 16, Jesus falou assim que Ele daria o Consolador, que é o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. E Jesus, ele fala em João capítulo 16, versículo 7, convém que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito de Deus. Jesus disse para os discípulos, é melhor eu ir. E eu fico pensando, era melhor ele ter ficado com a gente, né? Mas ele falou, não, é melhor eu ir, porque se eu for, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito de Deus. Jesus falou que foi melhor ele ir para o céu, que seria melhor o Espírito Santo vir para nos ajudar. E o Espírito Santo é uma pessoa que se coloca ao nosso lado para nos encorajar, para nos ajudar, para nos dar força. E a palavra fala então em João 14,16 que Ele estaria conosco para sempre. Irmãos, você sabia que o Espírito Santo de Deus está aqui? Nós não vemos, é porque Ele não veio em um corpo como Jesus. Jesus veio num corpo humano. Ele não veio, o Espírito Santo não veio em um corpo, Ele vem em espírito só. Aí Ele pegou, uniu todos os crentes e fez dos crentes um corpo e um templo para a habitação dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui. Eu não posso vê-lo, mas Ele está aqui, porque a palavra fala. Eu não consigo vê-lo, mas eu sei que Ele está aqui, porque é uma promessa. É Jesus que falou. Eu sei que Ele está aqui, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo Ele aqui. Você sabia que o Espírito de Deus sempre esteve convosco? Sempre esteve. Você sabe o que diz João 16, versículo 8? Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? Quando nós estamos aqui no culto e no final alguém vem e aceita Jesus ou reconcilia com Deus, foi o pregador que convenceu ou foi o Espírito?
Quando uma pessoa vem e aceita Jesus e reconcilia com Deus, foi o grupo de louvor que convenceu ou foi o Espírito? Se foi o Espírito que convenceu aquela pessoa, é sinal de que ele estava no culto. Foi ele que foi lá e convenceu. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Que o pastor João Miguel falou e orou aqui é verdade. Você pode falar em língua estranha hoje, porque ele está aqui. E é ele que concede essa língua estranha. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele sempre esteve conosco. Sempre ele esteve. Sempre ele esteve junto, sempre ele esteve ao nosso lado. Eu lembro quando nós fazíamos o culto lá no projeto, de Nelson, Márcio, os irmãos, irmã Edna, os irmãos que participavam, a irmã, também o irmão Antônio, todos os irmãos. Eu lembro algumas vezes, mas eu lembro de uma vez bem claro. Nós fizemos o apelo, e aí o Espírito Santo falou claramente comigo: fica quieto, fica parado. Aí eu fiquei parado. De repente uma pessoa lá no banco começou a chorar, veio e aceitou Jesus. A outra lá no outro banco começou a chorar, veio e aceitou Jesus. E outra pessoa ficou assim, ela não estava entendendo, ela não era convertida, ela não estava entendendo. Falou: mas o que está acontecendo? Está todo mundo levantando e chorando. É porque o Espírito Santo, eu tive o entendimento. O Espírito Santo é como se ele dissesse: fica quieto aí, que agora é eu que vou fazer. Aí ele ia lá, pegava a pessoa, trazia para frente. Ia lá, pegava a pessoa e trazia para frente. Aleluia, aleluia. Porque na verdade é ele que convencia a pessoa. É ele que convence, não somos nós. É isso que nós temos que entender, que ele é Deus, ele nos dirige e não nós. Não somos nós. Amém? Não somos nós que dirigimos. Olha só, sempre é bom nós buscarmos a direção dele, porque ele tem um plano, ele tem uma intenção para com as nossas vidas. E ele é o seu ajudador e está conosco todos os dias. Amém? Todos os dias ele está, você crê? Você crê que ele está todos os dias? Então por que nós questionamos assim: Senhor, onde o Senhor estava aquele dia que aconteceu isso comigo? Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que nós fazemos essas perguntas? Se nós cremos que ele está todos os dias, Senhor, se o Senhor está todo dia, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor permitiu? Por que quando aconteceu isso naquele dia, o Senhor não me ajudou? Olha, a Bíblia fala, Gênesis 1, versículo 1 e 2, a terra era sem forma e vazia. Deus criou algo ruim, havia um caos, havia um abismo, havia trevas. Deus criou o mal, Deus criou algo ruim. Como surgiu esse caos? Como surgiu? Os teólogos fazem suas especulam. Foi Satanás que caiu e destruiu. Deus fez primeiro uma massa, depois fez a terra. Por quê? Se Deus é perfeito, se existiu um caos no início de tudo, uma desordem no início de tudo. Irmãos, você sabia que essa pergunta não tem resposta? Você sabia que ninguém sabe interpretar esses dois versículos? Isso é um mistério, é algo oculto. Ninguém sabe como surgiu esse caos. Mas sabemos de uma coisa: sobre este caos estava o Espírito de Deus pairando. Eu não consigo te responder como surgiu este caos. Eu também não consigo te responder onde Deus estava naquele dia que aconteceu aquilo com você. Mas eu sei te responder uma coisa: que o Espírito estava sobre a tua vida naquele dia. Que naquele dia Ele estava com você.
Nós não sabemos. E nós fazemos perguntas: Senhor, aquele dia de trevas, aquele primeiro dia, aquele dia de abismo, aquele dia que a minha vida era vazia, aquele dia que não tinha nada, onde o Senhor estava? Onde Ele estava? Ele estava trabalhando. E o Espírito Santo estava sobre a face do abismo, e Deus estava trabalhando. Aquele primeiro dia era um dia de caos, porque a obra não estava completa. A intenção do Espírito era mais à frente. É por isso, irmãos, que não ficou no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. É por isso que a obra da criação foi por todos os 6 dias. Nós temos muitas perguntas, muitas indagações, nós temos muitas dúvidas, muitas. Mas eu quero dizer a você, que a intenção do Espírito na tua vida fará um dia você entender tudo. Você vai compreender. Você sabe por que nós não entendemos? Porque talvez hoje nós estamos no primeiro dia, o dia do caos. Porque talvez hoje nós estamos vivendo o primeiro dia, o dia de trevas, dia de abismo, dia que tudo está vazio. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O Espírito está trabalhando, o Espírito está agindo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Onde o Senhor estava? João 11, Marta e Maria, onde o Senhor estava? Elas poderiam perguntar. Nós mandamos te chamar porque o nosso irmão estava doente. O Senhor não veio. Passou um dia, 2, 3. O Senhor aparece no 4º dia de sepultamento. Onde o Senhor estava no primeiro dia de velório? Onde o Senhor estava no 2º dia de luto? Onde o Senhor estava no meu luto? Mas sobre tudo isso, Deus estava trabalhando. Havia um propósito de Deus na vida de Marta, Maria e Lázaro. Irmãos, eu quero dizer a você que não acabou. A nossa vida, a nossa história não chegou ao fim. Aleluia. Tem um propósito de Deus sobre nós, que já tem o sim e o amém de Deus, e vai se cumprir. Não, o inferno não vai atrapalhar, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Você crê? E os discípulos disseram assim, em Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17. Lucas 9, 13. Os discípulos disseram assim para o Senhor: Mestre, despede a multidão. Já é tarde. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Despede a multidão, para eles irem pelas vilas, cidades, para eles comprarem comida. Os discípulos chegaram no Mestre, em Jesus, que é Deus, e falaram: faça isso, despede a multidão, porque o plano é esse. O Senhor vai despedir, e eles vão embora, porque já é o pôr do sol, e eles vão procurar comida e procurar se hospedar. O Senhor faça isso. Jesus falou: eu estou comentando, não sou eu, não é vocês que dão a ordem, sou eu que dou a ordem, dá a vocês a comida. Nós não fazemos isso. Nós não raciocinamos, nós não pensamos e falamos: são 5.000 homens, nós não tem comida, eles estão com fome, já está no pôr do sol, já é tarde, então o melhor é fazer isso. Mas não era essa a vontade de Deus. O Espírito Santo habitava em Cristo, e a Bíblia fala que o Espírito Santo habitava em Cristo sem limite, porque nele não tinha pecado. Era uma habitação ilimitada. E eles estavam dando ordem para Jesus. E nós fazemos isso. Jesus, vai lá e visita aquela pessoa. É você que tem que ir, não é Jesus. E somos nós falando para ele: vai lá. Falamos isso. Visita lá, Senhor, visita lá visita o hospital, né, irmão? Visita o hospital, Jesus.
Nós falamos para ele fazer as coisas. Os discípulos falaram isso, mas eles não sabiam a intenção do Espírito que estava habitando em Cristo. Nós falamos, fazemos planos, mas nós não sabemos a intenção total, plena do Espírito sobre a nossa vida. Como nós podemos fazer isso? E o Senhor falou: não, eles não vão embora. Não sou eu que vou preparar a comida, não são eles que vão preparar a comida, vocês vão dar comida para eles. Senhor, nós não temos nada, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Sabe, nós damos essas ordens para Jesus, porque nós olhamos que nós só temos 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu não tenho o que fazer, não tem de onde tirar. O Senhor não está vendo? Aqui não tem mercado, aqui não tem banco, não tem mercado, aqui não tem padaria, aqui não tem nada. A única coisa que nós temos é 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, irmãos, isso daí já era suficiente para Jesus trabalhar. Jesus estava ali com eles. Eu estou dizendo para você, e a palavra está dizendo esta noite, que o Espírito Santo está aqui conosco. Fala para ele que você só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não fique falando para ele o que ele tem que fazer. Não fale para ele, não toma a sua direção, não faça o que você pensa, não faça o que você quer. Fala para ele o que você tem. Senhor, eu tenho isso daqui. Espírito de Deus, eu só tenho esses 5 pães, eu só tenho esses 2 peixes, e são 5.000 homens. E a intenção do Senhor é que eu dou comida para esse povo todo, com isso daqui. Irmãos, você acredita em milagre? Você acredita no sobrenatural? Você acredita em multiplicação? A Bíblia fala que Ele ajuda as nossas fraquezas. Não adianta nós disfarçarmos e chegarmos diante dEle. Não adianta. Reconheça que você é o Adão, que você é o Adão. Senhor, estou aqui, eu sou esse pó, como a tua palavra fala. Eu só tenho isso daqui, Senhor. A minha necessidade é gigante, e o meu recurso é pouco. Mas eu quero te apresentar isso hoje, porque o Senhor é Deus. E eu quero saber se o Senhor tem uma intenção de multiplicar isso daqui na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu creio que tantas coisas o Espírito Santo tem para nos atender. Eu creio que Ele tem tantas coisas. E a Bíblia fala aqui que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Não é falar em língua isso daqui. Atos 2,4 fala que quem fala em língua é a pessoa. O Espírito Santo dá a língua, mas quem fala em língua é a pessoa. Aqui não é a pessoa que está falando em língua, aqui é o Espírito Santo que está falando. Essas palavras inexprimíveis são palavras que não pode se expressar na nossa língua, no nosso idioma, nos idiomas que existem, porque são palavras que vêm de uma intercessão, de um ardor intenso. O sentido é que a intercessão dele por nós é uma intercessão intensa, é um ardor tão intenso que acaba não saindo palavras, porque é tão intenso que só sai gemidos. Mas só que essa intercessão que ele está fazendo por Deus a favor de nós é segundo a intenção dele e não a nossa. Às vezes você fala, o Espírito Santo está intercedendo por mim.
Mas se você não estiver no plano dele, ele não está intercedendo segundo o seu plano. Ele está intercedendo segundo a intenção dele, segundo o propósito dele para com as nossas vidas. É essa a intercessão dele. É algo intenso, é um ardor. É por isso que Apocalipse 4, versículo 5 fala que o Espírito em forma de 7 candeeiros que ardem diante do trono de Deus. É uma intercessão constante pela igreja. Irmãos, o Espírito Santo sempre ele esteve conosco. E enquanto a igreja não for arrebatada, ele estará aqui conosco. A Bíblia fala que ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar órfãos. Ele não vai. Pode estar nos dias bons, pode estar no pior dia da tua vida, mas ainda assim, ele está com você. Mas nem sempre a intercessão dele é a mesma nossa. Porque às vezes nós estamos pedindo algo e ele está intercedendo diante de Deus por outra coisa, porque nós não conhecemos o plano dele, mas ele sabe qual que é o plano. Então a intercessão dele, é por isso que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque não faz parte desse plano dele para com as nossas vidas, não é propósito dele para com as nossas vidas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, é que ele que nos dirige, e não nós. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Como o Senhor pode lembrar de nós? É o amor dele. É o amor dele. Se fosse falar tudo sobre o Espírito, só que está na Bíblia, nós ficaríamos aqui muitas horas. Mas ele é Deus. Eu quero dizer a você que você pode recebê-lo hoje. Se você abrir o seu coração, liberar a sua vida, ele entra em você hoje e faz morada. Eu creio que já está passando a hora de nós darmos a direção da nossa vida para ele. As mulheres chegaram, aquela mulher chegou e falou que a filha dela estava endemoniada. Aquele homem falou que o filho dele estava, um espírito se apossava do filho dele. Mateus 17 ali, depois da transfiguração. E ninguém resolvia. E tudo que apresentava para Jesus, ele resolvia. Tudo. Os discípulos, o mar estava revolto. Jesus chegou andando sobre as águas. Outra hora Jesus se levantou e acalmou o mar. Tudo que eles apresentavam de problema, de necessidade, Jesus resolvia, porque Jesus andava com eles, habitava com eles, morava com eles. E o Espírito Santo é o mesmo Deus, ele é o mesmo Jesus, e ele está conosco. E nós não apresentamos às vezes. Fala para ele: Senhor, olha este mar revolto aqui na minha casa. Fala para ele: Senhor, olha só, eu preciso que o Senhor liberte o meu filho. Fale para o Espírito Santo. Fale para ele: Senhor, olha, eu estou que nem aquele primeiro dia, o Senhor lembra? Está tudo vazio, tem um vazio aqui dentro de mim. Fale para ele que ele pode resolver. Coloque isso na mão dele. Tenha coragem. Pega esses 5 pães, esses 2 peixes, coloca na mão dele para você ver o que ele vai fazer. Você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Você vai ver o que ele pode fazer. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O Espírito Santo está esperando você fazer assim, ó. Você vai abrir a porta da sua casa e vai falar assim: pode entrar. Ele é uma pessoa. Pode abrir a porta, abra a porta e fala: Espírito de Deus,
por favor, pode entrar aqui neste lar. Entra aqui nesta casa. É uma casa tão simples. Não é uma poltrona aqui, mas eu tenho uma cadeira. Eu tenho um café. Espírito Santo, entra aqui. Entra, Espírito Santo, vem aqui. O meu casamento, eu e meu esposo, eu e minha esposa, nós estamos precisando de um conselho, de uma ajuda. E a tua palavra fala que o Senhor nos ajuda. Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude. Como José pensou em abandonar Maria, que estava grávida de Jesus, e naquela noite o Espírito Santo falou com ele, Deus falou com ele em visão: não faça isso, José, é de Deus isso daí. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, nós falamos sobre o Senhor nesta noite, e a tua palavra fala assim que o Senhor não veio para falar do Senhor, mas o Senhor veio para falar de Jesus. Aleluia. Só que nós falamos do Senhor, mas a tua palavra fala que o Senhor veio para glorificar a Cristo. E tudo que nós falamos aqui então, seja para a glória de Jesus. Espírito de Deus, o Senhor é uma pessoa e o Senhor está aqui. E eu preciso, Pai, que o Senhor abrace essa pessoa. Pai, essa pessoa, Pai, ela não está conseguindo caminhar, e ela está, meu Pai, com as pernas fracas. Eu preciso, Espírito de Deus, que o Senhor chegue do lado desta pessoa, que o Senhor pegue ali, Pai, de baixo, Pai, dos braços dela, que o Senhor faça que nem um bom samaritano, que o Senhor levante esta pessoa e que o Senhor caminhe com ela. Espírito Santo de Deus, Pai, Deus, isso é muito grande, Pai. E o meu irmão, a minha irmã é tão pequeno. Espírito Santo, ajude o meu irmão a crescer. Ajude, Pai, ela a vencer esse obstáculo, Pai, essa dificuldade. Espírito de Deus, Pai, esta enfermidade, Pai, está acabando com o dinheiro, está tirando o dinheiro, Pai. Essa pessoa está gastando o dinheirinho dela, Pai, com esta enfermidade. Espírito Santo, coloque um ponto final. Dê um basta hoje nisso. Espírito Santo, toque, Pai, com esta unção de cura nesta vida, e que ela seja curada hoje. Senhor Deus, eu peço a Ti, levanta, Pai, esta pessoa que está abatida, Pai. Levanta ela, Deus, faça ela dar um pulo, como o Senhor Jesus, que a palavra fala que Ele se jubilava. É como se Ele saltasse no Espírito. Faça assim, Espírito de Deus, com esta pessoa. Deus, levanta, Pai, ela, que ela está abatida, e faça ela dar um salto na Tua presença, como Zaqueu deu um salto naquele dia. Oh Espírito Santo, oh Ribedehai, oh Ricalabaxereberecas, Iricandere calabalabalas, oh Riandere calabaia, ai calabiaxandere calabas. Aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, aquele dia na Porta Formosa, Pedro, João pegaram na mão daquele paralítico para levantar. É como se o Senhor dissesse naquele momento: deixa eu dar uma ajudinha para vocês, deixa eu ajudar esse menino a levantar. Levanta esse paralítico, Espírito Santo. Levanta, levanta, Pai, este paralítico. Faça, meu Pai, esse surdo, Pai, ouvir. Faça esse cego, Pai, ver. Espírito Santo de Deus, faça esta pessoa, Pai, que é uma geladeira, ser batizada, Pai, com o Espírito Santo e com fogo. Oh Espírito Santo, esta pessoa que nunca é liberta, liberta ela. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Iandé xerere, oh rebarava xerebacas.